Ramos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso, quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar, então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 16 de outubro. Atenção, mamães, papais ou responsáveis por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Neste sábado, tem dia D da campanha contra a poliomielite e multivacinação. Ao todo, vão ser 135 postos fixos e mais 200 volantes em toda a cidade, que vão oferecer a vacina de 8 da manhã até as 5 da tarde. Além das unidades de saúde, supermercados e shoppings vão facilitar o acesso à vacina. Não esqueça os cuidados de prevenção na pandemia, como o uso de máscaras. Além de medidas para evitar riscos de contágio da Covid-19, é importante alertar sobre a importância da vacina para a saúde de todos. A campanha, que segue até o fim de outubro, oferece imunização contra a paralisia infantil e doenças como hepatite, sarampo, HPV, febre amarela e outras. Confira a lista dos postos em censa.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Você ouve Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 29 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência aqui que você interage, traz a sua sugestão de pauta. 993519370, 993519370. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. Me ajudando aqui nas manchetes, ele, Daniel Jordano. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia a você, ouvinte da 93.7. Lembrando que também estamos na transmissão no Facebook e também no bandnewsdifusora.com.br. Vamos que vamos com as atualizações do noticiário. Manaus registra mais de 3 mil profissionais da rede estadual infectados com a Covid-19. O destaque chega com Guilherme Guedes. Mais de 3.600 é o número de professores da rede estadual de educação que testam positivo para o coronavírus em Manaus. Os dados são da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC. Profissionais de educação relatam à reportagem que os números têm crescido após o retorno das aulas presenciais. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Aspron Sindical, realizou um ato público na Ponta Negra, em memória aos educadores que morreram vítimas da Covid-19. O Amazonas registra 848 novos casos de Covid-19 na quinta-feira, ontem, elevando para 149.366 o total de pessoas infectadas pela doença, com mais 6 óbitos por complicações da Covid, chega a 4.289 o número de mortes no estado. Os dados foram divulgados ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde. E a cesta básica mais cara em Manaus. Ricardo Chaves tem as informações.
A variação do preço de itens da cesta básica pode chegar a 70%, de acordo com o levantamento realizado entre os dias 6 e 9 de outubro em 10 supermercados de Manaus. Segundo a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, CDC-ALEAN, na composição da cesta básica, os itens que mais pesaram foram a linguiça com 17%, o leite com 8% e o arroz também com 8%. Também se revelam vilões da cesta básica com variação elevada de preço, itens indispensáveis à higiene pessoal, como creme dental, água sanitária e sabão em pó. O setor de duas rodas registra aumento de produção no polo industrial de Manaus. Detalhes com o repórter Gabriele Moura. A indústria brasileira de motos produz em setembro deste ano 105 mil unidades no polo industrial de Manaus. Este registro demonstra alta de 6,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve 92 mil unidades. Já a produção de bicicletas totalizou 89 mil unidades em setembro. O setor é impactado pela falta de insumos e a queda na produção foi de 20% se comparado ao mesmo período de 2019, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. E a repercussão do caso em que um senador foi flagrado com dinheiro na cueca. A Natália Paz tem as informações de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira que o senador Chico Rodrigues seja afastado do cargo por 90 dias. Diante das pressões vindas do Palácio do Planalto, o senador pediu para deixar a vice-liderança do governo no Senado. Em nota, o senador comunicou que deixa o cargo para aclarar os fatos e trazer à tona a verdade. Além disso, que logo tudo será esclarecido e provará que nada tem a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. A direção nacional do Democratas afirmou que, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do Partido. O Estatuto do Partido prevê afastamento ou até mesmo expulsão como medida disciplinar. Política, com Rosiane Carvalho. 8h34, Rosiane Carvalho conosco. Muito bom dia. Oi, Rose. Está tentando. Desculpa, aqui. Arthur. Opa, agora sim. Estou lhe ouvindo. Bom dia. Voltou? Desculpa, eu que não tinha ligado o áudio aqui. Bom dia para todo mundo, bom dia para os nossos ouvintes. Rose, a gente começa aqui o destaque de hoje falando do candidato à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes. Ele conseguiu uma decisão contra José Ricardo, é isso? Sim, eu acho que, pelo que eu estou acompanhando, uma das primeiras decisões relacionadas à propaganda de TV e rádio, né? Propaganda eleitoral. Sim. Antes de a gente entrar aqui no ar, saiu uma inserção do Zé Ricardo que eu ouvi. É justamente essa inserção em que ele fala do então morra. Ele faz algumas reflexões a respeito do cuidado da saúde da população, das pessoas mais pobres, e lembra do o famoso então morra do Amazonino Mendes quando foi prefeito de Manaus. O escritório jurídico que defende o Amazonino Mendes nessa eleição entrou com uma ação pedindo que essa inserção, tanto no rádio quanto na TV, fosse suspensa, que não fosse mais ao ar, e diz que está tirando do contexto que o Amazonino disse naquela ocasião. A decisão da juíza, da coordenadora da propaganda eleitoral, a juíza Sanã Nogueira de Oliveira, ela diz que o conteúdo da inserção realmente, na opinião dela, ao menos em juízo provisório, ela diz na decisão, é apresentada uma alusão à fala fora do contexto do Amazonino Mendes. E ela diz que isso acaba tornando a informação incompleta e potencialmente tendenciosa. Ela diz ainda que a propaganda eleitoral não deve se prestar a difundir ofensas ou conceitos dúbios aos opositores e concorrentes em um pleito. E ela diz que o valor da propaganda e a sua importância pretende-se verdadeiramente a difusão de ideias, ao debate de programas de governo e a apresentação pessoal do candidato, como já mencionado, como menciona a lei, né, a legislação sobre a regulamentação da propaganda eleitoral. Então, portanto, ela determina, por meio de uma liminar, a pedido do Amazonino, que a propaganda do José Ricardo saia do ar, não seja mais veiculada, né, na TV e na rádio, e diz que, se ele insistir nesse tema, nessa forma, ela prevê aí uma multa de R$10 mil a cada descumprimento dessa decisão.
Rose, a gente muda aqui de assunto para falar do ex-secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias. Teve o depoimento aí na Polícia Federal após ser preso em operação. O que você destaca? Arthur, o depoimento do Rodrigo Tobias é bem interessante. Acho que, de maneira geral, ele acaba confirmando algumas narrativas que não são favoráveis ao governador Wilson Lima e também a ex-secretária de Comunicação, Daniela Sayag. Vou tentar falar alguns trechos rapidamente. Ele inicia o depoimento, a gente teve acesso, o depoimento vazou. Ele inicia o depoimento falando ele era secretário no momento da assinatura do contrato, né? Ele fala mais ou menos assim, ele não fala diretamente, mas ele diz que em março ele foi chamado pelo governador Wilson Lima e informado que ele sairia da secretaria da Suzan, que haveria uma mudança, e ele já em março foi informado a respeito da nova nomeada, que seria Simone Papais, né? Papais, a secretária que pegou Covid, foi presa e foi embora daqui do Amazonas, né? Veio lá de Bertioga. Ele disse que em março foi avisado a esse respeito, mas que em função de ter aumentado os casos lá em São Paulo, ela ficou em São Paulo, né, na quarentena dela, e ele continuou na Suzan. Ele inicia, antes de ser questionado sobre qualquer coisa, o depoimento fazendo esse tipo de declaração. Bom, depois começa as perguntas, naturalmente, da Polícia Federal, e ele vai falando a respeito dos respiradores, né? Ele fala que conforme a gerente de compras da Suzan, Alcineide Figueiredo, que nós já falamos aqui na coluna, disse a respeito de que o governador indicou um operador, né, e ele foi apresentado a ela pelo Rodrigo Tobias, isso que foi o Alcineide Figueiredo. O Rodrigo Tobias confirma, diz que o governador chamou ele para conversar, afirmou que ia mandar uma pessoa para organizar aí a compra dos respiradores, e essa pessoa é o empresário Alencar, Gutenberg Alencar, que também foi preso agora na segunda fase da sangria. Ele diz que no dia da reunião, que ele não tem certeza da data, ele fala dia 2 ou dia 3, no dia da reunião, ele ligou para o governador e avisando que estava reunindo com o Alencar e com as pessoas ali da Suzan que eram referentes a essa situação da compra, né, dos respiradores. Bom, ele também coloca uma série de responsabilidades no acompanhamento desse processo que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal entendem como fraude, né, e desvio de recursos públicos. Ele coloca a condução desse processo, o acompanhamento desse processo na secretária executiva da capital, a Dayana Merria, né, que iniciou toda a entrega das informações para a investigação aí, né, da Polícia Federal e do Ministério Público. Então, ele diz que ela mais de perto acompanhou isso e fazia defesas veementes do contrato da Sonoar, que é a empresa que entende a investigação, que faz o marido da ex-secretária, da Daniela Sayag, fazia parte, né, que foi a empresa que mais lucrou com esse negócio dos respiradores inadequados comprados aí na adega, né, na Vineria Adega. Com outro CNPJ, mas que o nome fantasia era esse, né, por isso que chamou a atenção da imprensa, enfim, foi quando começou tudo. Bom, ele diz que a Dayana que fazia a maior defesa e dá algumas indicações que ela tinha uma ligação com a Daniela Sayag. Ele volta a afirmar, assim como afirmou na CPI, ele tinha adiantado na CPI, ele não falou todos esses detalhes na CPI, né, mas agora preso falou. Lá na CPI ele já havia adiantado que a Daniela Sayag, a secretária, participou de uma das reuniões da elaboração do contrato da compra de respiradores. Ele volta a afirmar isso e dá mais detalhes, que a Daniela insistentemente, ela insistia, usa esse verbo, para que a Sonoar fosse a contratada na aquisição desses respiradores. Ele diz que ele tinha consciência de que os respiradores eram inadequados, que eles não serviam para serem usados numa UTI, que era a necessidade do Estado. Você lembra que naquela ocasião, da primeira coletiva que teve, a gente até destacou aqui que o próprio Rodrigo Tobias disse que não seria problema para o Amazonas, não ia faltar UTI no Amazonas, mesmo não tendo UTI no interior do Estado, e aconteceu o que aconteceu, né? Bom, paralelo a isso é que aconteciam todas essas reuniões aí que a gente vai tendo acesso por meio desses depoimentos agora com a investigação da sangria. E ele diz que numa das reuniões, volta a dizer que a Daniela insistia para que houvesse aí o contrato da Sonoar. Ele também fala para a autoridade policial, Arthur, que ele passou a não se dar muito bem, né, na gerência da Suzan com a Dayana Merria.
e pediu ao vice-governador Carlos Almeida Filho a exoneração dela. Como secretária, ele pediu a exoneração da secretária executiva. Segundo ele, o vice-governador teria dito para ele aguentar mais um pouco. Não poderia demitir a Dayana, né? O secretário titular pediu a demissão, é o que ele diz, e ele teve que aguentar mais um pouco a continuidade dessa secretária executiva na pasta, né? Então, ele também transfere um pouco mais de culpa para o campo da Dayana, que foi quem começou a entrega de todas essas informações, né? Bom, ele fala que começou a ter mal-estar na relação com ela e que soube que ela tinha reuniões diretas com o governador, independente do conhecimento dele aí, né? Bom, também desse detalhe da Dayana, a gente pode tirar o entendimento que ele dá claramente sinais de que o Carlos Almeida Filho, assim como ele, tinha o conhecimento de tudo que se passava ali e que ele se reportava sempre a ele, como diz a investigação também nessa segunda fase. No entanto, lá no depoimento dele na Polícia Federal, que a gente teve acesso, ele destaca que o Carlos Almeida não participou do esquema dessa compra considerada de fraude, né, considerada de desvio de recurso público, é o que está no depoimento. Então, ele acha que tenta abrandar a culpa do vice-governador, que passou a ser um dos investigados nessa segunda fase. No entanto, ao mesmo tempo, amarra o vice-governador a ele, porque confirma que se reportava a ele como suspeita aí a investigação também, né? De forma geral, eu acho que ele acaba realmente, com os dados que apresenta de forma cronológica, como a gente falou que era também o depoimento da Alcineide Figueiredo, ele enriquece, né, o campo de informações que são ruins na investigação em relação ao governador do estado, o governador Wilson Lima, né? Ele abranda um pouco para o vice-governador, acaba confirmando também que ele tinha conhecimento das coisas que se passavam ali. Eu acho que confirma também, mais um depoimento confirmando a participação no que se suspeita como crime, né, do empresário Alencar, que também está preso temporariamente como ele, né, e também fecha um pouco mais o cerco de informações em relação à participação, do que ele diz, participação, e que a Polícia Federal também suspeita, né, da ex-secretária de Comunicação, Daniela Sayag, em favor do benefício que recebeu o marido dela em função desse contrato, né? Conforme também já suspeita aí a investigação a partir do depoimento da outra empresária, né? Da Renata, que foi presa lá na primeira fase e disse que ela não era sócia, quem era sócia era o marido da ex-secretária Daniela Sayag. Eu acho que do depoimento do Rodrigo Tobias para a investigação, a gente pode tirar essas primeiras conclusões, Arthur. Não sei se a gente já tem um pouquinho mais de tempo para falar das conclusões que a gente pode tirar em relação à política, né? A repercussão política disso. Rose, um minutinho aí para falar desse assunto. Bom, na investigação a gente vê que o rolo, né, o pescoço do governador enrola um pouquinho mais, com a corda enrola um pouquinho mais em relação a ele. Mas, em relação à política, eu acho que a gente pode dizer que o depoimento do Tobias também tem o peso de aumentar a instabilidade política no estado do Amazonas. Estabilidade política essa que não se vive só desse governo Wilson Lima, né? Se viveu no governo Melo e a gente sabe de todas as consequências de um governo que vive instável, né? Por que a gente fala na instabilidade? Porque é uma investigação que tramita no STJ e o STJ tem na sua competência afastar um governador, por exemplo. A gente já falou isso a esse respeito e a gente não está aqui tratando meramente de alguma coisa que é intangível, né? Porque a gente tem um fato concreto acontecendo no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que é um estado, digamos assim, de maior importância, peso político nessas configurações aí relacionadas à política nacional. Isso é um fato, né? Em relação ao Amazonas, o Rio de Janeiro acaba tendo uma importância, uma visibilidade maior. E aí, veja, o governador do Rio de Janeiro, em situações de investigação sobre desvio de recursos públicos relacionados à pandemia, foi afastado por decisão do STJ. Então, isso coloca numa condição que o estado do Amazonas não poderia estar longe ou completamente imune a uma consequência como essa.
Aqui nós temos também um vice-governador investigado, com menos elementos nesse momento de situações complicadas, de depoimentos, né, de prova, como diz a investigação, que o governador. Mas você imagina, numa possibilidade de duas pessoas que estão ali, que são aptas a assumir o exercício do governo, né, serem afastadas, numa possibilidade, estou dizendo que isso vai acontecer, mas é o cenário possível de consequência, quem assumiria o governo do Amazonas seria o presidente da Assembleia, né, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Então, é isso que é a importância de a gente estar fazendo essa reflexão política, da consequência política. Daqui a 2 meses, menos de 2 meses até, né, a gente vai ter uma eleição para a presidência da Assembleia. Eu acho que com esse contexto político e os caciques políticos, as lideranças políticas do Amazonas e os deputados estaduais também fazem essa leitura, a eleição para a presidência da Assembleia acaba criando uma importância política até maior do que a eleição que está em curso agora para a escolha do prefeito de Manaus, em função da expectativa de poder criada por meio dessa instabilidade envolvendo a Operação Sangria, instabilidade política, né, da consequência política. Bom, o resultado disso também acaba tendo, na leitura de muitas pessoas aí que a gente ouve, Arthur, também uma dependência política, né? Hoje há uma leitura na mídia nacional, de adversários do presidente Bolsonaro, de que há uma influência forte dele também no encaminhamento dessas investigações. E, de forma muito recente, a gente vê uma aproximação do governador Wilson Lima, da figura, né, da imagem do presidente Bolsonaro, assim como de várias outras lideranças do Amazonas que buscam aí também a sombra, né, do presidente Bolsonaro. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a nossa equipe. Bom dia. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e reverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Na Band News FM, eleições 2020. Agora 8h49, você vai conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus do dia de hoje. O candidato Alfredo Nascimento do PL pela manhã se reúne com a equipe e grava propaganda eleitoral. À tarde concede entrevista para uma emissora de TV e à noite se reúne com comunitários na Zona Sul, Centro-Sul e Zona Norte de Manaus. Amazonino Mendes do Podemos participa de uma reunião de campanha e grava entrevista para uma rádio local pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral. Já à noite, participa de reunião com lideranças no bairro Armando Mendes. Pela manhã, o candidato Alberto Neto do Republicanos concede entrevista a um portal de notícias. À tarde, faz caminhada no bairro Santo Agostinho e à noite participa de reuniões nos bairros Jorge Teixeira e Flores. Coronel Alfredo Menezes do Patriota, pela manhã, faz uma reunião no Conjunto Campos Elíseos, visita a feira 11 de outubro no Zumbi, concede entrevista a um portal de notícias. Pela tarde, se reúne com a coordenação da campanha. À noite, o candidato concede entrevista a uma emissora de TV local e faz reunião no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, pela tarde, concede entrevista para um portal de notícias. À noite, se reúne com candidatos a vereador no bairro Coroado e Jorge Teixeira, na Zona Leste. O candidato Davi Almeida do Avante, pela manhã, se reúne com mulheres no bairro Armando Mendes. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, durante a manhã, concede entrevista para uma emissora de rádio local e faz gravação de entrevista para um portal de notícias. À tarde, o candidato participa de uma live do grupo de oposição de educadores. Pela noite, ele concede uma entrevista online para o grupo Pedala Manaus. Já o candidato José Ricardo visita uma empresa do distrito de Manaus.
Em seguida, o candidato realiza bandeiraço na Avenida Djalma Batista e combício no bairro Redenção. À tarde, ele participa de combício na Avenida Cosme Ferreira, grava entrevista no comitê de campanha e reúne com apoiadores do Conjunto Nova Cidade. À noite, ele reúne com apoiadores do bairro Terra Nova e bairro da Paz. O candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participa pela manhã de bandeiraço e panfletagem na Avenida Constantino Nery. À tarde, visita a Feira do Santo Antônio e participa de reunião com apoiadores. E à noite, realiza live na própria página do Facebook. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, concede entrevista a uma emissora de rádio e a um portal de notícias pela manhã. À tarde, grava a propaganda eleitoral e realiza caminhada na zona centro-sul de Manaus. À noite, ele se reúne com moradores da zona oeste. Finalizando aqui a agenda dos candidatos de hoje, Romero Reis do Novo grava programa eleitoral pela manhã, à tarde se reúne com apoiadores no bairro Compensa e à noite realiza caminhada e panfletagem na comunidade Valparaíso. Band News. Tempo. 8 horas e 52 minutos, vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 graus em Manaus neste momento, a sensação térmica é de 30, umidade relativa do ar em 84%, com uma máxima de 34, mínima de 23 e promete chover 8 milímetros ao longo do dia. Portanto, você que está saindo de casa, é bom sair preparado, mas 8 milímetros muitas das vezes não é nem sentido, ou às vezes chove em algumas áreas mais isoladas da área central. Promete uma máxima de 34. Quando tem 34, a sensação térmica chega a 37, 38. Pode ser um dia muito quente, apesar de termos nesta manhã sol entre nuvens. Seu caminho. Falar do trânsito, você motorista circulando pelas ruas e avenidas da cidade, desde cedo tem uma ocorrência na Avenida Constantino Nery, no sentido centro, quase que em frente a uma igreja universal. A situação complica muito no trânsito e até a chegada ali para ter acesso à Avenida Brasil, na Caco Caminha, trânsito com alguns pontos de lentidão. Passando dessa região, o trânsito melhora no sentido centro. Djalma Batista, o trânsito é tranquilo. Nas faixas de pedestres é que o condutor pode ter algum tipo de problema para ter acesso tanto ao centro quanto na zona norte. Pulando aqui para a área da zona leste, você acompanha também aí no nosso mapeamento através da nossa live, rotatória do Coroado, trânsito complicado na saída da Alameda Cosme Ferreira, saída da Avenida das Torres, inclusive aparece aqui no mapeamento uma ocorrência na Avenida das Torres, bem ali naquela alça de retorno para ter acesso a Efigênio Salles. André Araújo tem 1 km de congestionamento no sentido centro e na Rodrigo Otávio 2 km de congestionamento no sentido Japim. Vai desde a rotatória, passa da UFAM até nas proximidades de um supermercado. O trânsito é muito ruim na Rodrigo Otávio, é bom você evitar. Manaus registra mais de 3.000 professores da rede estadual infectados com a Covid-19. A reportagem é de Guilherme Guedes. A cidade de Manaus já contabiliza mais de 3.600 professores da rede estadual de educação infectados com a Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Asprum Sindical, realizou um ato público na Ponta Negra, Zona Oeste. Na ocasião, a categoria afirmou que não há o que comemorar. O ato ocorreu em memória aos educadores que morreram vítimas da Covid-19. O professor Jean Silva relata que o número de profissionais de educação infectados tem crescido após o retorno das aulas presenciais. Ele conta que só na escola em que atua foram registrados cerca de 30 casos de coronavírus entre os educadores. O que aconteceu na nossa escola foi que nós tivemos 30 professores que contraíram a doença e esses professores tiveram contato com os demais, inclusive eu. E em cumprimento ao primeiro protocolo, nós mantivemos 14 dias de quarentena para que não tivéssemos contato
contato com os alunos e os demais professores de forma a contaminá-los. A SEDUC ainda informa que, ao todo, 11.077 professores fizeram o teste, sendo que 3.037 já estavam fora do período de transmissão. Outra parte apresentou resultado negativo, mas a maioria estava manifestando os sintomas da doença. É o caso do professor Júnior Dourado, que teve os sintomas após um parente, que também é professor, ser contaminado pelo vírus. Bem, primeiro teve um caso de Covid-19 aqui na minha própria casa, que foi o do meu cunhado, que é professor da rede estadual também. Na mesma hora que foi confirmado o caso de Covid dele, aí a médica preferiu me afastar por 12 dias, né, que ela falou que eu estava com sintomas e que ela até me falou que o teste, no caso, o teste rápido, não era tão eficaz no meu caso, só me fez me afastar. A titular da Secretaria Municipal de Educação, CEMED Manaus, Kátia Schuai-Cardi, fala dos desafios que os professores têm enfrentado nesse período. Esse ano tem sido um ano atípico, mas eu não concordo com quem considera um ano perdido. Enfrentar desafios, diversidade e adversidade é o cotidiano dos nossos mais de 12 mil professores da rede municipal de Manaus. Durante 7 meses de pandemia, os professores precisaram trocar os quadros e as carteiras escolares pelas telas e aplicativos digitais. Um período de adoção de medidas de distanciamento social e da interrupção das aulas por causa da emergência sanitária. E já tem aqui algumas pessoas se manifestando sobre esse assunto, os nossos ouvintes dizendo que são contra esse retorno das aulas e que os alunos deveriam ficar em casa. Exemplo da Marta, no telefone 8362, dizendo assim: bom dia, está aí um resultado, né, desses profissionais morrendo, não dá para entender, né, esse retorno das aulas agora. Ela diz que não concorda. Obrigado pela participação da nossa ouvinte e a todos que estão interagindo aqui pelo 993519370. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. O Google vai trazer novas funcionalidades para o seu buscador. É isso mesmo, Morrison? Maíra, essa semana nós já falamos aqui que o Google está meio na berlinda nos Estados Unidos, sendo alvo de uma investigação antitrust e que pode, quem sabe, resultar até num processo que pode obrigar a empresa até a se desfazer do seu navegador Chrome, né? Enfim, isso a gente ainda tem que esperar. Mas a gente precisa voltar a falar da empresa novamente, porque num evento realizado também essa semana, Maíra, eles mostraram algumas novidades muito interessantes que estão sendo incorporadas ao buscador, à página de buscas do Google. Essas novidades, claro, como várias novidades que têm surgido ultimamente no mundo da tecnologia, né, tem a ver com inteligência artificial. No caso do Google, Maíra, chamam a atenção duas novidades que eles demonstraram. A primeira é a capacidade que está sendo incorporada ao buscador de corrigir textos quando você digita alguma coisa errada. Em apenas 3 milissegundos, o buscador já é capaz de oferecer uma correção, uma autocorreção. Então, quando você vai fazer alguma pesquisa e eventualmente digita alguma letra ou escreve errado, talvez até por não saber exatamente como é a grafia, em até 3 milissegundos o mecanismo vai ser capaz de propor uma sugestão. Nem sempre essas correções dão certo, né? Mas às vezes eles fazem aí umas coisas que não são exatamente as melhores alternativas, mas de qualquer maneira chama a atenção a capacidade e a velocidade com que essas sugestões passam a ser oferecidas, né? Agora, o que chamou mais atenção mesmo, Maíra, foi uma novidade que está sendo trazida para o Google Assistente. A gente já se acostumou com os mecanismos tipo Shazam, né, que conseguem identificar rapidamente que música está sendo tocada, por exemplo, né? E eles são cada vez mais rápidos, só que eles têm algumas limitações. Talvez a principal limitação seja o fato de que muitas vezes eles não conseguem identificar a música que está sendo tocada, a não ser que aquela gravação seja uma gravação original. Ou seja, às vezes você tem a mesma música sendo executada pelo artista, mas numa gravação ao vivo, e às vezes, mesmo assim, o mecanismo não é capaz de identificar que canção é aquela, né? Pois é, o Google está indo muito além dessa história, Maíra. Segundo eles anunciaram, o Google Assistente vai ser capaz de identificar músicas simplesmente ouvindo você assobiar. Quer dizer, mesmo que você não saiba a letra, mesmo que você só tenha uma certa ideia do ritmo e que você consiga assobiar, teoricamente
o Google Assistente vai ser capaz de reconhecer aquela melodia. Vamos ver aí nos próximos dias, quando a gente puder experimentar essas funcionalidades, se elas realmente cumprem tudo aquilo que foi prometido, Maíra. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Manaus querida, eu quero te falar. Como vereador, vou lutar pela conservação da família. Meu nome é Márcio Tavares, meu número é o 10789, com o capitão Alberto Neto 10 para prefeito. A nossa principal proposta é reestruturar o programa Saúde da Família. Por isso, vote capitão Alberto Neto 10, Júlio Cunha 10192. Sou Valber Farias, candidato a vereador com o número 10252, peço seu voto. E para prefeito Alberto Neto e Orsini Júnior, vote 10. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus. Vote nos candidatos do Solidariedade. Aline Coelho, 77477. Eduardo Saraiva, 77777. Frank do Canal, 77888. Delegado Mariolino Brito, 77700. Socorro Colares, 77001. Pavê e pudim chipom, pode! Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem. Italac. Agora em Manaus, 9 horas 4 minutos, 9h04 na capital do Amazonas. Uma casa de prostituição é desarticulada pela polícia durante a ação no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da cidade. Na ocasião, 2 adolescentes de 17 anos estavam prestando serviço no local. Um homem de 43 anos que estava com uma das menores de idade e uma jovem de 22 anos responsável pelo estabelecimento foram presos em flagrante. A ação também resultou na apreensão de um celular, onde eram feitas as fotos das garotas para serem divulgadas em sites para os agendamentos dos programas. Mais de 17 quilos de alimentos são apreendidos em um supermercado no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, pelo Procon Amazonas. Durante uma fiscalização no dia de ontem, foram constatados que os itens apreendidos estavam com as datas de validade vencidas, embalagens violadas e em desacordo com as normas de refrigeração. Os fiscais do órgão recolheram carnes, pães, refrigerantes, doces e 5 litros de água sanitária inadequados para uso. Os produtos foram descartados e o local foi autuado. Morre aos 64 anos de idade o tuxaua geral da etnia Satremaué, Amado Mendes Filho. Ele foi vítima da Covid-19. Segundo a nota divulgada na internet pelo capitão-general da tribo Satremaué, Aldemir Saterê, o indígena estava internado desde setembro no hospital Joffre Cohen, em Parintins, e faleceu no início da noite de ontem por complicações causadas pelo coronavírus. Amado Filho, natural da aldeia Ponta Alegre, no rio Andirá, ele era
conhecido como Guardião da Amazônia, e lutava há mais de 50 anos na causa indígena no Brasil. Ele denunciava as perseguições e constantes invasões de grileiros em terras indígenas na Amazônia. Atualização sobre a vacina contra a Covid-19, direto de Brasília, Thaís Provieri. Depois das reclamações do governo de São Paulo, o Ministério da Saúde garante que nenhuma vacina contra o coronavírus está descartada pela pasta. Na última quarta-feira, em uma reunião com secretários estaduais, o governo federal apresentou um plano de imunização sem considerar a Coronavac, o que gerou críticas. A dose desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e o Instituto Butantan está nas 2 últimas semanas de testes. Ontem, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que a vacina produzida em São Paulo não será ignorada. Não descartamos nenhuma possibilidade e, dessa forma, estamos com foco principalmente naquelas que estão na 3ª fase de seus testes. Mantemos diálogos com os laboratórios, com as parcerias, entendimentos bilaterais, para que tenhamos acesso a essas vacinas. Não envidaremos esforços na obtenção de uma vacina a que fique pronta antes, que seja segura, eficaz e que tenha quantidade para ser inserida no Programa Nacional de Imunizações. Pensa Manaus. Cultura. 9h07, Pensa Manaus Cultura de hoje. Nós vamos falar sobre o Domingo Autoral da cantora e compositora Lucilene Castro. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, só fazendo aqui uma ratificação, eu não sou compositora. Na verdade, o Domingo Autoral ele tem como finalidade divulgar as músicas locais, de compositores amazonenses, compositores da região norte. E eu tenho um trabalho voltado para divulgar esses compositores, né? Porque a gente, quanto intérprete, com certeza a gente tem uma autoria na interpretação, na forma de cantar, porque é uma coisa que é nossa. Mas os compositores que eu vou cantar são nossos compositores amazonenses, Chico da Silva, Nicolas Júnior, Júnior Rodrigues, enfim, essa galera boa que todo mundo conhece. E que o público pode esperar desse Domingo Autoral no Teatro da Instalação? Então, acho que o pessoal pode esperar um show alegre, que fale um pouco das nossas raízes, um show onde eu vou também eu estou comemorando 25 anos de carreira esse ano, e eu vou fazer também um apanhado das coisas que eu gravei dentro da minha discografia nesse período todo, e ainda vou ter uma super convidada, que é a Aline Fagan, que é uma intérprete maravilhosa, de uma nova geração, e eu, quanto cantora, eu fico muito feliz de ver que a galera mais jovem está chegando, e está chegando com força, com talento, com responsabilidade, com seriedade. A Aline faz parte desse seleto grupo de cantoras que hoje está realmente despontando no cenário amazônico. Você tem mais de 25 anos de carreira, né, e coleciona títulos de melhor intérprete em festivais de música, entre eles o Festival da Canção de Parintins, em 1991, e mais recente o prêmio Grão de Música no ano passado, né? Então é uma grande satisfação, inclusive, recebê-la aqui, Lucilene. Saiba disso, nossos ouvintes se manifestando aqui, gostam bastante do trabalho que você vem realizando. E sobre esse evento, como é que vai funcionar essa questão? As pessoas podem ir, vai ter o distanciamento, por onde as pessoas podem ter acesso ao ingresso para fazer parte desse evento? Então, o Domingo Autoral ele está sendo realizado no Teatro da Instalação. Como todas as programações da Secretaria de Cultura, o público é reduzido, geralmente se usa metade do espaço só, com distanciamento, isso é óbvio, e quem tiver, é gratuito, mas quem tem interesse de participar é ir no site da Secretaria de Cultura, que é o www.cultura.am.gov.br, e se cadastra lá tem a programação de tudo que está acontecendo na cidade, dos espaços da Secretaria, e a pessoa se cadastra e já está garantida a sua entrada no Teatro da Instalação. A partir de que horas? Esse cadastro, eu queria só para salientar, esse cadastro é justamente
para ter o controle da quantidade de pessoas que vão adentrar no teatro. Importante isso, né? Agora, nesse próximo domingo, dia 18, a partir de 7 da noite, é isso? Exato, 7 da noite, o show tem duração de 1 hora e também vai ser transmitido pela TV Encontro das Águas. Então, quem não tiver oportunidade de assistir em loco, liga na TV Encontro das Águas no domingo às 19 horas que vai assistir a gente também. Perfeito, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no centro de Manaus. Quero agradecer pela sua participação, por esse convite bom a todas as pessoas, né, que querem participar, até mesmo fugir dessa movimentação, dessa questão da pandemia que tem tirado a paciência, tem deixado muitas pessoas, inclusive, tristes diante de um cenário como esse, de muitas mortes e tudo mais. Mas são momentos como esses que fazem a diferença, né, de profissionais bons na área da música. Então, sucesso aí nesse evento e a gente espera que a população compareça. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band News Manaus também. Obrigada, só reforçando o convite, domingo às 19 horas, domingo autoral, eu, Lucilene Castro, convida a cantora Aline Fagan no Teatro da Instalação. É gratuito, todo mundo está convidado e a gente aguarda vocês. Obrigada. Agradeço pela participação. Agora, 9 horas e 12 minutos na capital amazonense. A gente segue por aqui com a programação da Band News. Você pode interagir, participar pelo nosso WhatsApp, 993519370, 993519370. Vou começar agora com o repórter Ricardo Chaves sobre o preço de itens da cesta básica, que pode variar 70% aqui em Manaus. A cesta básica apresenta a variação de 70% no valor praticado pelos supermercados de Manaus, de acordo com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, CDC-ALEAN. O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 9 de outubro em 10 supermercados localizados nas zonas Norte, Centro-Sul e Leste da capital amazonense. A pesquisa apontou ainda que na composição da cesta básica, os itens que mais pesaram foram a linguiça com 17%, o leite com 8% e o arroz também com 8%. A dona de casa, Fátima Serrão, conta que sentiu no bolso o aumento do preço de alguns itens da cesta básica em relação ao mês passado. Aumentou o preço de tudo, principalmente o negócio do arroz, né? Tá de 5 e pouco quilo aqui onde eu moro, né? O preço do arroz mais barato tá de R$4, né? O preço do óleo de cozinha tá 7, 8. Aumentou o preço do feijão, o preço do leite, o preço da farinha. Muitos produtos que eram no mês passado eram um preço, hoje já está mais caro, né? No mês de setembro, a reportagem da Band News Difusora FM trouxe relato de ouvintes sobre o aumento do preço do arroz, que disparou por todo o país. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, o produto comprado pelas indústrias ficou 30% mais caro desde agosto. De acordo com o levantamento da comissão da ALEAN, a diferença de valores da cesta básica constatada nos 10 estabelecimentos da capital foi de R$ 35,62, sendo R$ 209 a mais barata e R$ 245 a mais cara. Também são os vilões da cesta básica, com variação elevada de preço, itens indispensáveis à higiene pessoal, como creme dental, água sanitária e sabão em pó. A cuidadora de idosos, Rosângela Ribeiro, diz que o aumento chega a comprometer sua renda. Em matéria de limpeza, aumentou sim, mas a alimentação aumentou muito mais. Tudo que é derivado de leite, que é o queijo, né? A manteiga, o arroz, o açúcar, óleo está muito caro. Realmente aumentou bastante. A pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Cesta Básica é realizada mensalmente nos supermercados de Manaus. Nove horas e 15 minutos. Muitas pessoas falando da situação ali do distrito, quem tem como destino rotatória da Suframa, vai pegar Buriti, com o avanço das obras de revitalização das vias do distrito sendo realizadas pela Prefeitura, Seminf, alguns trechos das avenidas Oitis, Solimões, Abiurana e Buritis estão sendo interditados para a continuidade do serviço de recapeamento nessas vias. Os desvios estão sinalizados e monitorados pelo IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Essas interdições para o avanço das obras no distrito devem durar aproximadamente 20 dias. Durante esse período, o tráfego será desviado em alguns trechos com acompanhamento dos agentes, portanto, muita atenção, você que passa nessa área, nessa região,
na atual etapa da obra, a Avenida Oitis está interditada no trecho entre a rotatória do Armando Mendes até a rotatória da Fermazon, no sentido bairro Centro. Os veículos estão sendo desviados para a Avenida Altaz Mirim para acessar a Avenida Buriti no sentido centro. A Avenida Solimões mantém um trecho interditado próximo à Indústria Masa, com fluxo desviado para a Avenida Cupiúba. A Avenida Abiurana está totalmente obstruída, cujo acesso está sendo realizado também pela Cupiúba. Portanto, ali está uma situação muito complicada no acesso, no trajeto, para você que trabalha no distrito ou tem que passar por lá para seguir em direção à sua residência. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem do Richard, ouvinte da Band News FM São Paulo, que mandou sua dúvida para sua viagem @bandnewsfm.com.br. O Richard vai na semana que vem com a Excelentíssima para Gramado ou Canela. A agência dele ainda não confirmou onde vai ser a hospedagem. Eles chegam na sexta-feira às 8 da manhã e voltam para São Paulo na segunda-feira seguinte às 8 da noite. Tem então aí 3 dias e meio para passear. Ele pergunta: é preciso alugar carro? Quanto que eles vão gastar em refeições e passeios? Vamos lá, olha, eu não sou muito fã de alugar carro em Gramado não, viu? O carro é útil para os passeios, mas dentro da cidade vira um estorvo, porque o estacionamento é escasso e caro. Sai mais barato você comprar um transfer compartilhado do aeroporto para Gramado e de volta e se locomover por lá em carro de aplicativo. As corridas dentro de Gramado saem por menos de R$10 e entre Canela e Gramado, menos de R$20. Refeições têm de tudo quanto é preço. Por exemplo, as sequências de fondue que todo mundo quer fazer vão de R$40 a R$200 por pessoa. Se você vem de São Paulo, eu diria que vai achar os preços um pouco menores do que os de restaurantes de São Paulo do mesmo nível. Sendo que em Gramado você vai encontrar muitos restaurantes com pratos para dividir e também rodízios e sequências em que você come tanto que não consegue fazer outra refeição grande no dia nem querendo. Quanto aos passeios, acabam não saindo baratos, viu? Porque Gramado e Canela tem muitas atrações e cada visita é um tlim-tlim no seu bolso. Os ingressos variam de R$42 no Parque de Miniaturas Minimundo a mais de R$150 no Parque de Neve Snowland. Se você está indo com orçamento limitado, é melhor se planejar antes. Lá no meu blog eu tenho todos os preços atualizadinhos para você escolher os seus passeios. Joga no Google, Gramado, Viagem na Viagem. E vai por mim. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Com certeza, você ou sua empresa já precisaram do certificado digital. Vou explicar aqui hoje o que significa isso. Certificado digital é uma identidade virtual para a sua empresa ou para a pessoa física. Na prática, é como se fosse o seu CPF ou CNPJ eletrônico, que assegura de forma indiscutível a identidade de alguém sem a sua presença física. O certificado garante proteção às transações eletrônicas com assinatura digital, de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e modernidade. Na prática, facilita demais a vida das pessoas, com a assinatura e envio de documentos pela internet, envio das declarações da sua empresa, assinatura de notas fiscais, consultas ao site do fisco, verificação de andamento de processos, tudo da maneira mais segura possível. Virou também uma exigência para todas as empresas que estão no lucro presumido ou no lucro real, que emitem nota fiscal eletrônica, e para pessoas que desejam fazer determinadas atividades online. É uma ferramenta que simplifica processos e economiza tempo.
Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. A Covid-19 afetou o setor da cultura da cidade. E a Lei Aldir Blanc, que garante ações emergenciais, vai estimular os talentos de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, através do Conexões Culturais, que destinará apoio emergencial para dezenas de projetos em várias categorias. Faça sua inscrição de 14 até 28 de outubro pelo site manaus.am.gov.br. O show tem que continuar. Prefeitura de Manaus. Agora em Manaus, 9 horas 23 minutos, 9h23. A gente convida, né, Arthur, o nosso ouvinte a participar com a gente no 99351-9370. 99351-9370 é o número da sua participação com a gente para falar sobre o trânsito, o seu bairro, enfim, tudo que acontece aí na sua região. Manda pra gente que a gente aqui te ouve, coloca 30 segundinhos do seu áudio ou então em mensagens de texto também. Vamos que vamos na atualização do noticiário. 6 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público do Amazonas por desvios de cerca de R$868 mil da Secretaria de Saúde do Amazonas, a SES-AM. A denúncia foi baseada em uma suspeita de fraude de um pagamento indenizatório feito à empresa Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos em 2017. As informações foram reveladas por meio de depoimentos na Comissão Parlamentar do Inquérito da Saúde, a CPI da Saúde. Os denunciados foram acusados por peculato, que é caracterizado por desvio de dinheiro público, e pelo descumprimento das formalidades exigidas para a dispensa de licitação. As novas medidas de prevenção ao coronavírus em período eleitoral no Amazonas devem ser publicadas no decreto até a próxima semana. Em coletivo, o governador Wilson Lima afirmou que tem elaborado, junto ao presidente do TRE, desembargador Aristóteles Turi, um decreto para propor novas restrições e medidas sanitárias na época de eleição. As medidas serão similares às já propostas de distanciamento social e higiene, porém, serão direcionadas aos partidos, candidatos e outras pessoas envolvidas na campanha eleitoral. E no noticiário regional, o Hospital Universitário São João de Barros Barreto decide suspender as visitas a pacientes internados na unidade em prevenção à Covid-19 em Belém do Pará. A unidade afirma que a medida acontece em função do aumento do número de casos do coronavírus. O hospital diz que fez consulta ao painel de monitoramento da Covid-19 e constatou que houve um aumento de internações e o número de confirmados também da doença no estado. Em nota, a Secretaria de Saúde do Pará informa que não procede a informação sobre o aumento das internações de pacientes da Covid-19 em hospitais do estado. Estudo da Fundação Getúlio Vargas concluiu que o auxílio emergencial contribuiu para que a pobreza no país fosse reduzida em 23,7%. Segundo a pesquisa,
Por causa do benefício, 15 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, o que significa que eles tiveram renda domiciliar per capita maior a meio salário mínimo. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Nordeste foi a região do país mais impactada, onde a pobreza caiu 30,4%, seguida pelo Norte, 27,5%, Centro-Oeste, 21,7%, Sudeste e também o Sul. O governo federal afirma que o auxílio emergencial foi pago a 67,7 milhões de brasileiros e os investimentos com a concessão que beneficiou chegou aí, aliás, a concessão do benefício chegou a 221 bilhões de reais. Vale lembrar, ouvintes, que o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, em visita a Parauapebas, no Pará, disse que o auxílio emergencial custa caro e aí deu um prazo final aí, que está previsto, na verdade, para o final do ano, mas é uma medida importante do governo federal que assegurou comida para famílias nesse período de pandemia. Há uma discussão no governo federal sobre a manutenção ou não desse benefício, mas a gente vai seguir acompanhando essa situação toda do auxílio emergencial e você, ouvinte da Band News Difusora FM, vai ficar sabendo aqui das possíveis medidas, do que aquilo que pode acontecer no futuro em relação ao benefício. 9 horas 27 minutos, ações de asfaltamento contemplam os bairros da Zona Norte de Manaus. A reportagem é de Beatriz Silveira. Começa a 7ª etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o Requalifica, com previsão de recuperar mais de 200 vias nas zonas Oeste, Sul, Norte e Leste até o final do ano. O prefeito de Manaus assinou nesta quinta-feira, dia 15, os contratos e ordens de serviço com as 3 empresas de licitação, cada uma responsável por um lote. Os investimentos são da ordem de 57 milhões de reais. O Requalifica 7 é o último da nossa gestão, mas ele vem para completar um trabalho que era inédito em Manaus. Foram 7 Começa a 7ª etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o Requalifica, com previsão de recuperar mais de 200 vias nas zonas Oeste, Sul, Norte e Leste até o final do ano. O prefeito de Manaus assinou nesta quinta-feira, dia 15, os contratos e ordens de serviço com as 3 empresas de licitação, cada uma responsável por um lote. Os investimentos são da ordem de 57 milhões de reais. O Requalifica 7 é o último da nossa gestão, mas ele vem para completar um trabalho que era inédito em Manaus. Foram 7, serão com ele 7 requalificas. O programa vai beneficiar mais de 200 vias com aproximadamente 115 quilômetros de recapeamento asfáltico, beneficiando diretamente 35 comunidades ou bairros. O secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, explicou como é feito o critério de escolha das vias beneficiadas. As vias principais das comunidades, vias que têm um benefício maior para a população, geralmente onde feiras, escolas, rota de ônibus, Então esse é o critério de escolha, As ruas realmente que a população use mais. As obras de requalificação viária do Lago Azul, na Zona Norte, complementam as obras de mobilidade em andamento. Horas 29 minutos, a gente pede aí desculpas do nosso ouvinte que está acompanhando a programação. A reportagem teve que ser reproduzida outra vez. O programa ao vivo é assim, Mas você pode continuar interagindo conosco pelo 993519370, 993519370. Mande sua mensagem sobre o trânsito, que inclusive é sobre isso que a gente vai falar agora. Seu caminho. Ouvinte falando da situação da Rodrigo Otávio. Eu disse mais cedo que a situação estava muito complicada para quem estava saindo da rotatória do Coroado. Melhorou um pouco para quem está saindo até a chegada da UFAM. Naquela região da UFAM, no sentido Japim, começa a complicar novamente. Eu não sei se teve algum acidente, alguma ocorrência naquela região. O fato é que tem um congestionamento até ali nas proximidades do Parque Lagoa do Japim. O condutor deve ficar atento ao seguir em direção ao bairro. Efigênio Salles com problemas no sentido Zona Leste ou para quem vai seguir em direção ao Parque 10. Trânsito intenso, inclusive no início da Avenida Darcy Vargas. Está aparecendo uma ocorrência na Teomário Pinto da Costa, antes de pegar o viaduto, complexo viário.
Trânsito complicado para quem está saindo da área da Compensa, do São Jorge, saindo pela Jacira Reis e vai pegar neste momento a Avenida Teomário Pinto da Costa. E venda de veículos no Amazonas sofre com pandemia, mas registra alta em setembro. A reportagem é de Cindy Lopes. As vendas de veículos automotores no Amazonas têm alta de 12,36% em setembro deste ano, na comparação com o mês anterior. As vendas alcançaram 5.729 unidades, enquanto em agosto foram 5.099. Os números também superam em 18% setembro de 2019, quando foram vendidos 4.830 carros. As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. A psicóloga Anne Kellen conta que fez todo um planejamento financeiro e conseguiu comprar um carro 0 km recentemente. Faço pesquisas comparativas, porque mesmo com a pandemia, os custos de carro eles não diminuíram. Pelo contrário, nós achamos que o valor do carro ele está bem alto, né? E aí nessa pesquisa comparativa, eu acabo selecionando alguns carros que eu tenho vontade de comprar. O presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Amazonas, Sincodiv, João Braga Neto, diz que o setor teve um retorno significativo nos meses de julho, agosto e setembro, apesar da pandemia de coronavírus. Com a redução dos juros e a liberação do crédito por todas as instituições financeiras, realmente isso deu uma alavancada muito forte, não só no mercado de veículos novos, também com o mercado de veículos seminovos, usados. Nós temos uma previsão aí de um fechamento, se Deus quiser, do último trimestre do ano, para que nós cheguemos já a um patamar de normalidade em relação aos anos anteriores. O colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, diz que o incremento nas vendas também está relacionado à redução da taxa Selic, que se mantém em 2%. Os financiamentos ficaram mais baratos, proporcionando assim um alcance maior para aquelas pessoas que esperavam uma redução no preço das suas prestações. O número de financiamento dos carros reflete bem isso, uma vez que nós tivemos um incremento muito grande nas vendas graças à redução das taxas de juros. As vendas no mercado brasileiro também apresentaram alta. A quantidade de veículos emplacados em setembro superou em 9% a registrada em agosto. No entanto, o número de carros vendidos no acumulado de janeiro a setembro deste ano no país registrou queda de 27% na comparação com o mesmo período de 2019. Foram pouco mais de 2.100.000 unidades em 2020, enquanto no ano passado foram vendidos 800.000 a mais. Reportagem Band News FM. Saneamento, a realidade por trás dos números no estado do Amazonas. A reportagem é de Alex Ferreira. Imagine viver em meio ao lixo, seja nas ruas ou jogado nos igarapés e rios. Imagine não poder beber uma água limpa e apropriada para o consumo humano. Pois é, esta é a realidade de quase todos os amazonenses. O estado do Amazonas segue entre os piores do Brasil em acesso ao saneamento básico. Mais de 2,5 milhões de pessoas vivem sem os serviços adequados de água tratada e coleta de esgoto. A situação aqui é precária, é muito lixo. Tem hora que o cheiro tá horrível aqui, né? Vem pneu, vem fogão, vem tudo. A gente não sabe nem a hora nem o momento que pode acontecer uma tragédia. Os dados foram divulgados na última semana no estudo Painel Saneamento Brasil, um projeto do Instituto Trata Brasil, que tomou como base os números recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, de 2018. Com pouco mais de 30 mil habitantes, o município de Careiro da Várzea, no interior, tem 95% da população sem acesso à água tratada. Já a parcela sem coleta de esgoto é de 100%. O sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Marcelo Seráfico, aponta os benefícios de investir bem no saneamento. O primeiro deles é reduzir de imediato
a sujeira na cidade, a poluição. O segundo é reduzir a exposição das pessoas a condições que podem levá-las ao adoecimento. O terceiro é reduzir a pressão sobre os serviços públicos de saúde. A contaminação da água causa as chamadas doenças hídricas, como a cólera, hepatites e diarreias. Conforme o estudo, mais de 3.000 internações pelo consumo de água não tratada foram registradas só no Amazonas. O presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, comenta que a falta de investimentos é histórica na região norte. Ele faz uma análise sobre a distribuição da água e esgotamento no Amazonas. Mesmo sendo um dos maiores rios do mundo, é muito comum ainda encontrar pessoas que não têm água potável para beber na torneira. Mas quando a gente olha o esgoto, aí a situação é dramática. Quer dizer, muito pouco foi investido na construção de sistemas de coleta, tubulações para coletar e estações de tratamento. Para o infectologista Rubens Cardoso, investir em saneamento é assegurar boa saúde para as pessoas. Para cada R$1 investido em saneamento básico, a gente economiza de 3 a 4 em saúde pública, né? Então a gente trabalha na prevenção de doenças de veiculação hídrica e isso contribui sobremaneira para a qualidade de vida da população. Enquanto os investimentos não são feitos, quem mora em áreas de risco, sem acesso ao serviço de água tratada e esgoto, relata medo da sobrevivência, mesmo estando na capital do estado. É o caso da Ana Cristina, que mora no bairro Tarumã, na zona oeste. A gente não sabe nem a hora e o momento que pode acontecer uma tragédia, né? Um desabamento, né? Porque por aí que a gente vê o que mais está acontecendo quando vem época de chuva, né? Quando chove muito, né? De acordo com o painel Saneamento Brasil, mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao serviço de esgoto no país. O número é equivalente a 2 vezes a população da Espanha. Em nota, a concessionária Águas de Manaus informou que assumiu a partir de junho de 2018 e reconhece os desafios para a melhoria dos indicadores de cobertura do saneamento na cidade. A empresa informou ainda que em pouco mais de 2 anos investiu 296 milhões de reais em sistemas de abastecimento de água tratada. 9 horas e 37 minutos, especialistas alertam para o câncer de mama em cães e gatos, em alusão ao Outubro Rosa. A reportagem é de Guilherme Guedes. Os cães e gatos também podem sofrer de câncer de mama. E no mês da campanha de combate à doença, que atinge principalmente as mulheres, especialistas também alertam para a importância de adotar medidas preventivas aos animais de estimação. A maior incidência da doença é em fêmeas. Contudo, entre 1% e 3% dos casos são diagnosticados em machos. A jornalista Natasha Pinto conta que a gata dela de estimação teve a doença. Assustada, ela recorreu a um veterinário. A minha gata, ela sempre foi acostumada a receber carinho na barriga. E recentemente, a gente brincando nela, né, a gente viu que tinha uma bolinha, um nódulo perto do peitinho dela. E a gente percebeu também que tinha pus. E logo a gente estranhou que aquilo ali não era normal. A gente decidiu levar ela no veterinário. Foi quando ele disse que ela estava com um tumor, né, que é o câncer de mama. Um estudo do Conselho Federal de Medicina Veterinária aponta que os tumores são conhecidos como as neoplasias, que são crescimentos anormais do tecido de maneira desordenada e persistente. A pesquisa destaca que 50% dos tumores mamários que atingem os cães são benignos, mas nos gatos, 80% são malignos e altamente agressivos. A médica veterinária Débora Cabral explica que a doença surge principalmente devido ao uso de rações com conservantes e vacinas anti-sil. Não existe realmente uma predileção por espécie ou por raça. A gente sabe que está muito ligada à questão genética e à questão hormonal. E a questão aí do uso de anticoncepcional, né? Não é seguro. As chances da paciente adquirir uma neoplasia mamária em fase até juvenil é muito grande. Então, o mais indicado aí é o paliativo, né? A castração juvenil. A melhor forma de prevenir tumores mamários é a castração antes do primeiro cio ou logo depois do primeiro cio. Se o tutor não tem interesse que o animal reproduza, a castração precoce ajuda. Na maior parte dos casos, o tratamento é a retirada dele cirurgicamente. Enquanto tem candidato brincando de videogame, as pessoas estão sofrendo sem transporte público decente, sem saúde, sem segurança e com uma educação de péssima qualidade.
tem candidato que prefere brincar. Nós estamos levando Manaus a sério. É preciso ter coragem para falar a verdade e ser diferente. Selva. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfina Aziz, que durante a pandemia atendeu somente casos de Covid-19, vai voltar a receber outras demandas gradualmente. A meta da Secretaria da Saúde é reduzir as filas, oferecendo mais de 1.000 cirurgias por mês. A oferta de consultas e exames também será ampliada. Infraestrutura. Melhorar a vida de quem produz e reforçar a economia de Tabatinga é o objetivo do governo do estado, que anunciou a pavimentação das estradas Perimetral Norte 1, Perimetral Norte 2 e Geodésica 2. As estradas são importantes para o escoamento da produção, mas também para o dia a dia das famílias da região. Cultura. Recém-lançado pelo governo do estado, o programa Amazonas Cultura de Valor veio apoiar a cultura do interior e valorizar os nossos artistas. Outro objetivo é promover o alinhamento do Amazonas à política pública nacional para o setor. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. PSC, vote 20. Meus amigos de Manaus, sou Júnior Ribeiro, número 20711. Vou lutar pelo que você precisa, emprego e renda. Júnior Ribeiro, 20711, Mauazil, na Câmara de Vereadores. Suziane Lima, 20025. Bode Ceará, 20022. Por mais recursos para projetos culturais e desportivos. Alan Campelo, 2888. Esse é do bem. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 16 de outubro. Atenção, mamães, papais ou responsáveis por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Neste sábado, tem dia D da campanha contra a poliomielite e multivacinação. Ao todo, vão ser 135 postos fixos e mais 200 volantes em toda a cidade, que vão oferecer a vacina de 8 da manhã até as 5 da tarde. Além das unidades de saúde, supermercados e shoppings vão facilitar o acesso à vacina. Não esqueça os cuidados de prevenção na pandemia, como o uso de máscaras. Além de medidas para evitar riscos de contágio da Covid-19, é importante alertar sobre a importância da vacina para a saúde de todos. A campanha, que segue até o fim de outubro, oferece imunização contra a paralisia infantil e doenças como hepatite, sarampo, HPV, febre amarela e outras. Confira a lista dos postos em censa.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 9h43, último bloco do Band News Manaus. Atualizações, claro, você tem por aqui, participa, traz a sua sugestão de pauta, 993519370, 993519370. A temperatura de momento é de 27 graus, se manteve em 27, sensação térmica é de 30 graus. Lembrando você, a previsão é de 8 milímetros de chuva ao longo de todo o dia. Seguimos com as atualizações, eu, Arthur Coelho, e ele, Daniel Jordano. Um homem é investigado pela polícia pelo crime de estelionato envolvendo venda de cirurgia na Fundação Hospital Adriano Jorge, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Sérgio Cerqueira Lima, de 56 anos, foi detido na própria Fundação Adriano Jorge. Na ocasião, um idoso de 60 anos foi vítima de estelionato após realizar um pagamento solicitado por Sérgio, o qual prometeu facilitar a realização de uma cirurgia na unidade hospitalar. O idoso, então, fez um pagamento de R$ 800 e na quarta-feira, dia 14 de outubro, ele foi informado de que a cirurgia não estava marcada. E a nova Mulher Maravilha é brasileira e da Amazônia, viu? Gabriele Moura tem os detalhes. A DC Comics anuncia no site oficial uma nova versão da Mulher Maravilha com o manto da heroína, desta vez assumido por Yara Flor, uma indígena brasileira de uma tribo da floresta amazônica. No entanto, o anúncio não revela detalhes sobre a nova personagem. A organização diz que ela é escolhida para ser a nova Mulher Maravilha e que ela vai viver uma aventura ao lado do novo Superman, identidade assumida por John, filho de Clark Kent. Ambos os personagens farão parte da saga batizada de DC Future State, que será publicada em 2021. O anúncio também traz um novo Batman que será introduzido.
E durante a terceira fase da Operação Sinapse da Polícia Civil do Acre, são cumpridos 30 mandados judiciais e 15 pessoas são presas no Acre, Amapá e em São Paulo. Na cidade acreana, foram 12 prisões de pessoas envolvidas em uma organização criminosa e também suspeitas de homicídios. No Amapá, uma pessoa foi presa e em São Paulo, 2 pessoas foram presas. Conforme as investigações, somente um dos presos é apontado como autor pelo nome de pelo menos 9 assassinatos no estado. E o número de desempregados chega a 14 milhões de pessoas na quarta semana de setembro, ficando estatisticamente estável em relação à semana anterior. Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD Covid-19, divulgada hoje pelo IBGE. A população ocupada ficou em 83 milhões. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megale! Caríssimo presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo fora da cama porque a gente já começa hoje com o pensamento. Sim, porque o programa hoje é monotemático. De novo? É cueca tomático. A gente não tem escolha. Não mexe nesse assunto. Pensamento do tuiteiro André Fraser. Feliz é o proctologista do senador Chico. Por quê? A cada consulta já retira o pagamento na boca do caixa. Ai, gente. A bunda do senador Chico é a boca do caixa. Vem até com nota de 200, né? Ontem um gaiato escreveu no Twitter: foi um triste dia para aquela pessoa que lambe o dedo para contar as notas. Agora é só cartão, meu filho. E temos uma sonora para o senador. Uma Chico. cenoura. Uma cenoura? Uma cenoura, ó. Uma cenoura de 200. Cenoura não, gente, desculpe. Sonora para o senador Chico, do cantor Pitanga. Cantor Pitanga? Vamos ouvir? Vamos embora. Antes era pulga, presidente. Agora é onça no Guará. Agora tá com grana na cueca. Tetefon vai matar. Antes era tira o escorpião do bolso aí, ó. E agora? Tira a onça da cueca. Eu acho que a Polícia Federal usou Tetefon mesmo. Para aquele dinheiro sujo, Tetefon vai matar. Mais breaking news. Boemba Boemba. Bolsonaro acabou com a Lava Jato porque agora é a Lava Rabo. Hasta segunda, presidente. Hasta segunda, galera amada. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfina Aziz, que durante a pandemia atendeu somente casos de Covid-19, vai voltar a receber outras demandas gradualmente. A meta da Secretaria da Saúde é reduzir as filas, oferecendo mais de 1.000 cirurgias por mês. A oferta de consultas e exames também será ampliada. Infraestrutura. Melhorar a vida de quem produz e reforçar a economia de Tabatinga é o objetivo do governo do estado, que anunciou a pavimentação das estradas Perimetral Norte 1, Perimetral Norte 2 e Geodésica 2. As estradas são importantes para o escoamento da produção, mas também para o dia a dia das famílias da região.
Cultura. Recém-lançado pelo governo do estado, o programa Amazonas Cultura de Valor veio apoiar a cultura do interior e valorizar os nossos artistas. Outro objetivo é promover o alinhamento do Amazonas à política pública nacional para o setor. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 16 de outubro. Atenção, mamães, papais ou responsáveis por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Neste sábado, tem dia D da campanha contra a poliomielite e multivacinação. Ao todo, vão ser 135 postos fixos e mais 200 volantes em toda a cidade, que vão oferecer a vacina de 8 da manhã até as 5 da tarde. Além das unidades de saúde, supermercados e shoppings vão facilitar o acesso à vacina. Não esqueça os cuidados de prevenção na pandemia, como o uso de máscaras. Além de medidas para evitar riscos de contágio da Covid-19, é importante alertar sobre a importância da vacina para a saúde de todos. A campanha, que segue até o fim de outubro, oferece imunização contra a paralisia infantil e doenças como hepatite, sarampo, HPV, febre amarela e outras. Confira a lista dos postos em censa.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 9h51. Neste momento, o governador do estado assina o decreto que regulamenta a lei Aldir Blanc e faz o lançamento do programa Amazonas Cultura de Valor. Ele está falando neste momento, vamos ouvir um pouco do discurso do governador do estado, Wilson Lima. Que vem para cá trazer dólar e beneficiar a nossa comunidade, porque no momento em que esse recurso é gasto lá, ele faz com que a economia gire. Nós tivemos alguns avanços na reabertura de alguns equipamentos culturais. O Teatro Amazonas, por exemplo, aqui, é um desses locais em que nós estamos retomando as atividades para visitação, para algumas apresentações e de forma a atender todos os protocolos estabelecidos pelo pessoal da Vigilância em Saúde, distanciamento social, limitação de público, mas a gente entende que a vida tem que retomar, a vida tem que seguir, a vida tem que continuar. Agora, é preciso que cada um de nós tenha a consciência de que é preciso fazer a nossa parte. E não tem outro caminho para que a gente possa superar a pandemia, a não ser através do diálogo e a não ser através do entendimento. E aqui Aí um trecho da fala do governador do estado, Wilson Lima, que assinou hoje o decreto que traz uma regulamentação específica para a aplicação da lei Aldir Blanc no estado. Na cerimônia também aconteceu ali o lançamento do edital Prêmio Feliciano Lana, que atende ao inciso 3 da lei criada como ajuda emergencial ao setor cultural, e a apresentação do Amazonas Cultura de Valor, programa do governo para potencializar a cultura e promover o alinhamento do Estado à política pública nacional para o setor. 9h53. Band News FM. Esportes. O assunto agora é esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira conosco. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Patrick, Manaus Futebol Clube renova com Hamilton, Ramon, Edivan para a sequência da Série C do Brasileirão. Conta pra gente. Isso mesmo, Arthur. O Manaus renovou o contrato desses 3 jogadores para a sequência da Série C do Brasileiro. Um deles é o atacante, como você já falou, que ganhou a chance de titular e marcou 2 gols nos últimos 2 jogos. Além dele, o time também estendeu o contrato do zagueiro Ramon e o lateral direito Edivan. As renovações de contratos dos 3 jogadores foram publicadas no Boletim Informativo Diário BID da CBF, com data de publicação na quarta, dia 14. Além da renovação, a inscrição relata que os 3 jogadores tiveram alteração salarial. Manaus ocupa atualmente a 8ª posição com 11 pontos. O próximo duelo da equipe será na segunda, dia 19, na Arena da Amazônia, contra o Botafogo da Paraíba, em duelo direto ali na tabela. O Rio Negro Amazonas lança o ingresso virtual para a estreia da Série B do estadual, que acontece
no sábado, né? O lançamento, na verdade. Quais são os detalhes? Isso mesmo, o Rio Negro estreia neste sábado, dia 17, na Série B do Campeonato Amazonense. E como a competição tem que seguir as normas da série da CBF por conta da Covid-19, será sem torcida nas arquibancadas. O Galo da Praça da Saudade, por uma maneira de o torcedor ajudá-lo, lançou um ingresso virtual para o duelo contra o CDC, que ocorre no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Ismael Benigno, a Colina, na zona oeste de Manaus. O custo do ingresso é de R$10. O torcedor poderá fazer a compra do ingresso virtual por cartão de crédito, boleto, transferência bancária. E mais informações você pode entrar em contato aí para estar adquirindo, para ajudar o Rio Negro ali, né, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, pelo número, o 993 17 43 10. 993 17 43 10. É uma boa maneira do torcedor ajudar. Sem dúvida, os clubes amazonenses que têm feito um trabalho fantástico, em especial aí na Série D, a gente tem visto o Fast Clube, que é um promissor. Quem sabe a gente possa ter 2 clubes na Série C, isso se o Manaus mantiver, né? Exato, tem que vencer do Botafogo da Paraíba na segunda-feira. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, Patrick. Como é que foi a rodada? Finzinho da rodada de ontem, ainda tem alguns jogos para finalizar na realidade essa rodada, né? Isso, ontem teve jogo, o Flamengo e o Bragantino, que o Bragantino foi lá no Rio de Janeiro visitar o Flamengo, conseguiu empatar fora de casa, né? O Flamengo não aproveitou a chance e empatou com o Bragantino em 1-1, e agora ficou ali na tabela embolado no começo, né? Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo, todos com 31 pontos. Hoje ainda tem jogo, um dos últimos jogos, né, da rodada, que é o Goiás, vai enfrentar o Bahia às 8 horas da noite, lá em Goiânia. Temos 2 jogos ainda da tabela, só que por conta da Covid-19 eles foram adiados, que é o Vasco e Fortaleza, e o Ceará em São Paulo. Então, amanhã nós teremos também outros jogos da rodada, que é o Fluminense contra o Ceará, Coritiba contra o Santos, Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense e o São Paulo contra o Grêmio na rodada de sábado. E algumas dessas partidas o ouvinte acompanha aqui na programação da Band News Difusora FM. Patrick, muito obrigado, bom fim de semana, até segunda. Valeu, Arthur, aos ouvintes e aos ouvintes, né? Até segunda. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. A partir da questão do Guilherme, que a gente respondeu outro dia e aí acabou gerando uma outra coluna para geral, tem aqui uma terceira coisa, Camila. A gente falava sobre a pessoa ir ganhando peso em doses homeopáticas, né? Ir deixando de fazer atividade física também bem devagarinho. Agora tem gente que consegue ir mantendo também em doses homeopáticas, né? Aquela história do devagar e sempre. Se a situação não tá legal, que seja assim, 1 é melhor que 0. Mas não se imponha tanta dedicação se não tá rolando agora, né? Começa, né? De repente você vai caminhar ali meia hora e percebe que rola mais 5 minutinhos. Faz os 35 minutos. Aí de repente você vai olhar que faltam alguns metros para você fechar um número redondo ali de quilômetros. Vai mais um pouquinho, vai conversando com você mesmo, vai sentindo o corpo e vai indo. Essa dose homeopática, Camila, né, a que a gente se refere, vale para lá e vale para cá, né? Pois é, Renata, vale para o mais e vale para o menos, como a gente conversou na nossa última coluna. Então, acho que vale a pena sempre escutar de novo. A gente não está insatisfeito com os 2 quilos quando perde, porque não consegue, teria que perder 2 quilos. E na hora que ganha, a pessoa fala, poxa vida, ganhei 2 quilos, e é uma chateação. Então, é o seguinte, vale também para o exercício. E a dica que eu posso dar aqui com relação ao exercício é o seguinte: vai se desafiando, não começa na primeira semana a querer fazer 1 hora. Poxa, olha lá, deu 18 minutos, vou até 20. Aí tá legal, tá se sentindo bem, poxa, hoje eu ia fazer até 20, mas eu também tô bem, eu vou até 25 minutos, né? Eu fiz 3 séries, vou fazer 4 séries. Eu ia fazer meia hora, mas eu tô tão animado, vou colocar mais 2 exercícios na minha série de exercícios que eu tô fazendo dentro de casa. Enfim, vai colocando, vai ganhando terreno dentro da atividade física. Coloque sempre um desafio e um aumento para você conseguir voltar à sua rotina e já conseguir evoluir, quem já está na rotina de novo, de treino, para conseguir ganhar um pouquinho mais. Ajuda ali, rápida, lenta, não importa. A gente está sempre aqui para fazer você se movimentar como está dando neste momento.
@rvenere, @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Essas são as nossas redes sociais. E você também fala com a gente pelo e-mail informa@bandnewsfm.com.br. 10 em ponto, o Band News Manaus fica por aqui. Na segunda-feira estaremos de volta aqui na apresentação. Na verdade, eu sozinho, né? Daniel Jordano me ajudando nas manchetes. Amanhã tem o Band News especial de sábado. Obrigado pela participação de todos. Continue interagindo pelo 993519370. Você ouviu Band News Manaus. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na